exame laboratorial que vai dar o diagnóstico se a mulher está grávida ou não e também se aquele feto poderá ter ou não complicações durante a gestação? Hoje em dia, Mafalda, nós temos sistemas diagnósticos tudo para gravidez até antes do atraso menstrual. Isso com 10 dias de concepção ou 10 dias após a união do óvulo com o espermatozoide e na implantação e tudo desse ovo formado já e tudo na parede uterina, começando a formar o saco uterino e tudo, o embrião e tudo tal, nós já temos condições de produção hormonal suficiente para que dê os testes positivos. Acima de 20 unidades de gonadotrofina coriônica, que é uma fração beta da gonadotrofina coriônica, da gonadotrofina normal, essa fração beta já é detectada a partir do 10º dia de concepção. Então, a gravidez em si, ela é muito precocemente diagnosticada. Em seguida, eu acho que tem uma série de outros fatores que nós temos que considerar em relação ao que o padre falou e em relação, por exemplo, o que é vida, como que se detecta e tudo, se está morto, se não, se um feto está morto intrauterino ou não, e assim por diante. Vamos ver o que o nosso psicólogo... Doutor Heitor Antônio da Silva, qual é a tua posição referente a isso? Pois bem, saindo um pouquinho do eixo da psicanálise, que era muito geral, no caso, eu entendo, embora a medicina estabeleça essa questão de semanas, eu entendo que o ovo já é uma célula humana, com independência, portanto, de se alocar e se desenvolver. Ele já é um ser vivo, já é uma pessoa, né? Já é uma pessoa. Nosso eixo, nossa discussão está muito em cima da questão do aborto clínico, do aborto juridicamente aprovado, etc. Mas esse não é o grande problema da sociedade. O aborto ilegal. O ilegal é que é o sério. É o que é feito aí diariamente às toneladas em clínicas especializadas no assunto por profissionais de saúde que não passam de monstros, não é? Isso é inaceitável e para isso não se tem qualquer tipo de tolerância, qualquer tipo de perdão. Embora as pessoas tenham que ser tratadas e acolhidas como necessitadas de ajuda, de orientação, enfim. Mas eu só faria uma pergunta, Mafalda, e o seu programa, pela sua importância, o seu trabalho e a sua obra, se nós formos abrir concessões, e eu acho que é preferível até a gente errar do ponto de vista da igreja, porque eu acho que a igreja erra quando é radical, quando não protege uma vida que já existe e uma que, com certeza, não tem condições de prosperar. Eu acho que ela está errada nesse ponto, mas eu não estou julgando a igreja, eu não sou juiz de nada, nem de mim mesmo. Pois bem, mas eu quero considerar uma coisa: nós não podemos de maneira nenhuma consentir com esse aborto, com legislação que venha facilitar o aborto, porque eu coloco aqui umas perguntas. Se a mãe de Sabin tivesse feito o aborto daquele camarada, se a mãe de Einstein tivesse feito o aborto, e exagerando um pouquinho mais, se a mãe de Jesus Cristo, lá com seus parcos recursos, que já existia naquela época, também tivesse feito o aborto, e muito provavelmente se as nossas mães que nos geraram tivessem de nós feito o aborto, como seria a humanidade, como estaríamos hoje? Então eu sou radical com relação ao aborto, com esse aborto aí indiscriminado, intolerável, não há justificativa para isso. Agora, quando a coisa leva para o lado clínico, para o lado do risco, para o lado da rejeição, para o lado da rejeição também não se aceita, mas se ajuda, se tolera a pessoa, não a prática, pois bem, eu acho que precisa ser pensado. Agora, a produção de uma legislação é coisa muito séria, porque ela acaba sendo geral. E como se torna uma coisa geral, vai ocorrer... Exatamente, vai ocorrer o que aconteceu nos Estados Unidos, conversava com um colega agora há pouco, que o oftalmologista, para ganhar dinheiro, está fazendo aborto. Né? Isso não pode ser aceitado. Doutora Carla, como é que a justiça vê esses casos que o doutor Heitor acaba de colocar? Que é o aborto provocado, o aborto que a pessoa vai nos aborteiros, etc, etc. É claro que a justiça vê a necessidade da punição dessas pessoas, desses profissionais que estão aí com suas clínicas, se assim podemos dizer,
realizando interrupções de gravidez dia a dia, óbvio. A necessidade é de uma investigação e da punição. Essas pessoas precisam estar na cadeia, porque é o lugar delas. Nós devemos defender intransigentemente a vida. Claro, concordo plenamente com o que o doutor falou, concordo com o que o padre Manuel Joaquim fala também. Eu só coloquei a posição com relação a... Nós temos o aborto criminalizado no Brasil, quer seja a gestante provocar o autoaborto, a gestante consentir que outrem provoque aborto em si, aí ela será punida e a pessoa que pratica o aborto também, ou uma terceira pessoa praticar o aborto na gestante sem que ela consinta. Essas são as formas de crime. E ao lado disso nós temos as situações da... Por exemplo, quando está em risco de vida a mãe e o feto, salva quem? Ou a mãe ou o feto? Aí é uma situação, eu creio que mais clínica do que jurídica, não? Porque é claro que, e nesses casos de aborto, de autorização legal para o aborto, o médico, ele não necessita de autorização judicial para realizar essa intervenção. Desde que, é claro, ele tenha como comprovada, ele tenha como diagnosticada clinicamente a situação de perigo de vida para a paciente, ele realiza a intervenção. É claro que a classe médica sempre se cerca de vários garantias e respaldo para agir, né? É uma situação lógica. A situação com relação a estupro, nós temos N casos de mulheres estupradas e que aceitam como um desígnio de Deus aquela gestação. E depois, inclusive, uma alternativa que elas colocam é dar em adoção a criança, se elas não necessitam, quer dizer, não têm vontade, né, desejo de criar aquela pessoa. É uma alternativa. Agora, como legalmente existe essa previsão, em se tratando de estupro, a gente pode ter a intenção de realizar a interrupção da gravidez. Até para o padre participar desses debates, porque no fundo todos nós concordamos, evidentemente, com o fundamental, né? Todos nós defendemos a vida desde o primeiro momento até o último. Eu acredito que ninguém aqui que pudesse debater com a gente estivesse pensando o contrário. Uma coisa que me preocupa, duas coisas. Uma que me preocupa é quando o aborto é legalizado, é essa expressão, doutora, que a gente vai falar? Legalizado? Isso, para mim, a lei é contraproducente. Quer dizer, a filosofia da lei que deve ser defender a vida, na verdade, ela endossa casos de ataque à própria vida. E quando está em risco de vida... Eu vou chegar lá, querida, eu vou chegar lá. Então, em alguns países, inclusive, a Inglaterra, me lembrei desses, em que não foi a legalização do aborto que fez reduzir os abortos clandestinos, por exemplo. Não houve uma redução substancial, talvez nenhuma desses casos. E a lei, ela se contradisse na medida em que ela devia estar a favor da vida e, de repente, ficou endossando e justificando esses ataques contra a vida. E o outro caso constrangedor para mim é que é como se eu tivesse que apelar para determinados valores que normalmente não são considerados nas discussões. Quando a mãe tem que decidir se ou ela ou a criança. E a igreja apela para um heroísmo que normalmente não se considera muito no relacionamento, no dia a dia, estilo, olha, você aceita morrer para que o outro nasça. E na verdade essa é a teologia cristã, né? Jesus morreu para que nós vivêssemos, eu vim para que tivessem vida, tivessem abundância. Quer dizer, a vida no sentido cristão, ela implica sempre a morte. A mãe morre para que o filho viva, e não morre no momento, ela morre ao longo de anos e anos para que o filho cresça, tenha uma educação melhor, desde aquela mãe pobre que faz o sacrifício, etc., que vende não sei o quê e trabalha fora para conseguir que o filho viva. Já é morrer para que o filho viva. Então, se ela decidir morrer definitivamente no primeiro momento para que o filho viva, é um ato heróico que normalmente não é considerado, e que é considerado até ridículo numa sociedade onde cada um pensa em si num instinto imediatista de defesa, né? Não, mata eu que eu quero viver, quem sabe eu posso ter mais filhos. Então, nesse sentido, é constrangedor para mim entrar numa discussão, é como se eu estivesse apelando para um milagre. Assim, numa brincadeirinha, não, você está apelando para um milagre, não dá para discutir. Mas, na verdade,
o milagre existe, quer dizer, acreditamos que exista quando for da vontade de Deus, onde quiser, com quem quiser. Por exemplo, é possível alguma coisa diagnosticada pelo médico virar outra realidade mais tarde? É isso que a gente chama de milagre. Acontece sempre? Não acontece. Em que aqui se interfere na lei, na questão jurídica ou na questão do conceito do médico? É uma coisa complicada para nós. Doutor Marcelo, esse milagre que o padre Manuel Joaquim acaba de colocar, isso pode acontecer na medicina? Bom, primeiro eu só quero colocar um negocinho. O padre falou sobre os países onde, alguns países como a Inglaterra, ele citou, mas eu tenho os dados, por exemplo, a própria organização, o dado da Organização Mundial da Saúde, que quando se legalizou o aborto no Japão, na Noruega e em outros países, não diminuiu o número de abortos clandestinos, porque isso implicaria em um aborto clandestino, quando o aborto legalizado implica a pessoa ter uma justificativa para isso, né? E ela tem que se identificar. E a pessoa que está procurando aborto, ela não quer nem a justificativa e nem quer essa identificação. Então, a legalização do aborto não vai diminuir o número de abortos clandestinos e esse número de mortes alegada, teoricamente, por alguns políticos que querem a legalização do aborto. Então, isso não é justificativo. Para mim, não é justificativo, do meu ponto de vista, né? A tua pergunta, questão do milagre. Do milagre. A mãe ou o filho? Não, existe algumas postura médica. Mas postura médica, é muito raro uma situação dessa. Porque, por exemplo, quando você implica seria, por exemplo, no caso de um câncer, né? Ou num caso de uma patologia, por exemplo, extremamente grave, no caso de uma hipertensão muito severa, alguma coisa que leve à interrupção da gravidez. Eu não, assim, graças a Deus, nunca participei de um processo desse, em termos de, por exemplo, eu ter que tomar essa decisão, né? E também voltando a esses países, o médico também tem, na maioria dos países, você tem a sua individualidade. Assim, mesmo participando do sistema de saúde pública, com exceção da Noruega, você não é obrigado a fazer o aborto. Ele se respeita a individualidade. Você fala, eu não faço, dentro da minha religião, dos meus princípios morais, eu não quero fazer aborto. Mesmo sendo determinado judicialmente? Mesmo judicialmente, você pode recusar e passar para um outro colega fazer, né? Doutor Milson, são várias situações. Agora eu só gostaria de saber de você o seguinte, por exemplo, pós um aborto provocado, na verdade, clandestinamente, o risco de vida que a própria paciente corre, aqueles restos, aquelas coisas, passam pelo laboratório, dá para detectar o risco de vida que a parturiente correu? Bom, não é exatamente assim, não é que dê para justificar ou detectar se aquilo seria letal para o paciente ou não, né? O que o laboratório consegue fazer é o seguinte, é dar subsídios ao médico para que o médico tome essa decisão que pode se tornar um milagre, né? Conforme me disse o padre, que pode se tornar um milagre. Quer dizer, existem certas condições em que, por exemplo, o doutor Marcelo está aí, tudo coisas assim que a gente vê de vez em quando. Às vezes a mãe toma um determinado calmante e a criança entra quase que no estado letárgico, né? E não sabe se houve um aborto, se houve uma morte intrauterina ou não e tudo tal. Aí que o laboratório pode ajudar exatamente para que esse milagre possa vir a acontecer. Como no caso, por exemplo. Então, aí o médico solicita ao laboratório uma série de exames, como, por exemplo, a dosagem da progesterona, para saber que é o hormônio que vai manter, que vai segurar, que vai manter esse embrião devidamente retido na parte uterina. O estradiol, por exemplo, é um outro hormônio, tudo de fundamental importância e tudo que, com a queda muito substancial dela, tudo é um outro indicativo de morte intrauterina. E assim por diante. E também depois de passado todos esses problemas em que o laboratório deu subsídios ao médico para que ele possa analisar isso de uma maneira mais fria, mais correta, mais coerente, então ele pode realizar o milagre, né? Quer dizer, a criança volta à atividade normal, então não foi necessário fazer um aborto e nem ter aquele peso na consciência de ter a opção de escolha, ter que escolher entre a mãe e o filho, mesmo num caso de um risco, mesmo no caso em que uma criança esteja assim, em que a mãe esteja em risco de vida ou que a criança esteja em risco de vida.
Então, a única coisa que o laboratório pode fazer é o seguinte, é dar subsídios, assim como o ultrassom hoje é de fundamental importância sobre todos os aspectos, principalmente sobre batimento cardíaco, que é das coisas que mais vai ajudar o médico numa decisão dessa, que às vezes a criança entra num estado quase que letárgico que você não consegue escutá-lo, não consegue nenhum movimento, não consegue nada durante 2, 3, 4 dias. Não é isso, Marcelo? Então, o ultrassom faz diagnóstico fácil. Pois é, também. mas o ultrassom tudo veio para ajudar nisso aí. Junta isso, tem a parte laboratorial e tudo que vai ajudar e tudo dentro da parte hormonal, dentro da parte de coisa. Agora, você me perguntou se esses restos placentários, restos que ficam retidos e tal, se podem levar? Podem, dependendo da condição em que foi feito esse aborto. Se foi feito de maneira artesanal, de fundo de quintal aí, tudo tal, com material infectado, com tudo mais, isso poderá vir a trazer um processo de infecção à mãe, que poderá levar à morte da mãe, tranquilamente. Agora, nós não podemos, se foi feito dentro, porque nós estamos considerando aqui que nós temos um ginecologista aqui e que ele está, em tese, fazendo o procedimento legal dentro das condições próprias, dentro das condições possíveis que a lei permite, que a igreja permite e tudo mais. Nessa situação, fica uma situação extremamente difícil de ele resolver aqui na hora, por isso que existe o bom senso, principalmente do médico, de aguardar, procurar todos os meios diagnósticos, tudo, antes de detectar que seja uma morte uterina. Aí sim, ele pode, em alguns casos que viu-se que foi uma casualidade, fazer voltar um milagre, né? E aí também executar aquilo que não seria o nada agradável, o nada bom e tudo, que seria o aborto devido à condição e tudo de risco, tanto da mãe como principalmente da mãe nesse caso, né? Em que houve uma morte. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma pergunta em aberto para a gente ir para o intervalo. E vou citar o seguinte caso. Principalmente na camada da população, Padre Manuel Joaquim, a camada socialmente mais baixa, que não tem acesso à orientação, à educação, principalmente na sexualidade, que não tem o controle da natalidade e que, na verdade, a própria igreja condena o uso de anticoncepcional, o uso de camisinha. Então, o que acontece? As mulheres acabam ficando grávidas, tá? Por acidente, quer dizer, acidente, não bem dizer, porque na verdade tiveram uma relação sexual, mas para haver o controle da natalidade, elas partem para o aborto espontâneo. O que a igreja, o que a justiça, o que a medicina pode fazer para essas pessoas? Depois do intervalo, ok? Vamos tomar um cafezinho, tomar um sorvete de papitos e voltamos já já. Debate sobre o aborto. Oferecimento. Plano de saúde participativo. A saúde da mamãe realmente vale o ouro para a Unimed de Londrina. A mamãe está sempre no seu coração. Por isso, neste Dia das Mães, presenteie com um plano de saúde participativo Unimed. Além de saúde, segurança, a mamãe vai ganhar um presente inesquecível da Unimed. Uma joia em ouro 18 quilates. Plano de saúde participativo. A saúde da mamãe realmente vale o ouro para a Unimed de Londrina.